depressão, medo, angústia, ansiedade, aflição e desespero. Este é o resumo do meu passado. Eu tinha como objetivo estudar e me formar, construir uma vida profissional. E, de repente, eu não tinha mais desejo de fazer nada. Eu só queria ficar trancada dentro de casa, trancada no meu quarto. Eu não queria conversar com ninguém. A tristeza era tão grande dentro de mim, um vazio, uma angústia tão grande, que aquele sonho que me motivou durante tanto tempo, de repente, eu não tinha mais disposição para nada. Aquele sonho, ele foi se esvaindo por conta da depressão. Mas a minha depressão não foi da noite para o dia, não surgiu de uma hora para outra. Eu vivia em um lar em que aconteciam muitas brigas, havia muita necessidade, eu via minha família passando necessidade financeira, havia também traição, e aquilo mexeu muito comigo, aquilo me deixou extremamente triste, decepcionada, e eu comecei a me isolar. E num primeiro momento eu queria poder ajudar, eu até tentei ajudar do ponto de vista financeiro. Eu pensava, eu vou trabalhar, eu vou estudar e eu vou conseguir transformar a realidade da minha família. Mas com o tempo eu não consegui fazer isso. E então veio o sentimento de impotência, de incapacidade. Então vieram as acusações e aquilo me fez me isolar ainda mais. Depois vieram as noites de preocupação com aqueles problemas. E aí a insônia. Eu chorava constantemente, eu não tinha capacidade de desenvolver um diálogo com qualquer pessoa, porque eu não conseguia compartilhar exatamente qual era a minha dor. Então as pessoas não levavam a sério e não compreendiam o que eu estava passando. Eu fiquei ainda pior, eu passei ainda a ter ver vultos, ouvir vozes, ficar mais nervosa, dores de cabeça constante, e tudo aquilo foi se agravando cada vez mais. Então eu realmente estava no fundo do poço, precisando de socorro. Eu tinha uma amiga que eu convivia muito constantemente com ela. Eu conseguia perceber que ela, apesar dos problemas que ela vivia, ela tinha alegria, ela era uma pessoa diferente. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, eu quero essa alegria. E eu perguntei para ela, qual igreja que você vai? E ela falou, vou na Igreja Universal. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, esse foi o primeiro passo. Foi não me contentar com aquela situação. E então eu fui na igreja num domingo e naquele dia eu já percebi uma mudança. E ali eu consegui entender que a depressão tinha cura, que a depressão era uma doença da alma e que não haveria outra forma melhor de curar aquela depressão se não entregar a minha alma para o Senhor Jesus. Eu consegui entender que o meu problema era espiritual, não era em razão dos problemas secundários que eu enfrentava na minha casa, mas que existia uma raiz e que essa raiz era um mal, era um problema espiritual. Então, naquele domingo, foi a primeira vez que eu voltei para casa e eu consegui dormir, porque há muito tempo eu já não dormia. Há muito tempo eu não conseguia ter paz, eu tinha só angústia. E naquela noite eu saí dali já com uma paz. E para quem não tem paz, sabe do que eu estou falando. Eu não podia dizer eu estou indo na igreja,
porque isso não era aceito dentro da minha casa. E eu fiquei muito tempo, alguns meses, fazendo as correntes e sem minha família saber. E quando eles perceberam que eu estava indo na igreja, foi quando eles já perceberam também uma transformação. Se eu tinha as noites com insônia, sem dormir, noites acordada, eu já não passava mais por aquilo. O estresse, a irritação deixou de existir, porque eu passei a ter paz, eu mudei. Eu tomei a decisão de que não adiantaria eu resolver os problemas da minha família, da minha casa, se eu fosse o problema também. Se eu não cuidasse primeiro do que estava dentro de mim. Se eu não cuidasse primeiro do problema da minha alma. Então, quando eu me libertei e essa mudança ficou visível, foi que a minha família começou a perceber que eu estava diferente. E aí eles souberam que eu estava indo na Igreja Universal. No domingo à noite, assistindo o culto, o pastor falou sobre a salvação, que a salvação era a oportunidade de viver uma eternidade no céu, com Cristo, que a alma ela é eterna, que ela tem como destino o céu ou ela tem como destino o inferno. E aquilo foi muito impactante para mim, porque eu nunca tinha tido essa percepção, eu nunca tinha tido esse entendimento. Então, eu tomei a decisão de me batizar nas águas, porque nada mais é do que matar quem eu era. E eu já não queria ser mais quem eu era. Eu queria uma nova vida, a vida que só o Senhor Jesus pode dar. E eu comecei a colocar Deus, a partir do batismo, então eu coloquei Deus em primeiro lugar. Numa quarta-feira à noite, eu fui na igreja e eu lembro que eu cheguei até o altar e eu falei para Deus, uma revolta dentro de mim. Eu falei, Deus, eis-me aqui. E naquela noite, eu realmente recebi o Espírito Santo. E foi inesquecível, porque eu lembro que eu estava buscando durante a oração e eu cheguei, quando eu comecei a glorificar a Deus por tudo que Ele tinha feito. E naquele momento, eu lembro que o pastor, de cima do altar, falou assim, se nós que somos maus, né, pecadores, humanos, falhos, não daremos boas coisas a nossos filhos, quanto mais Deus não dará. O Espírito dele é quem pede. E foi a melhor noite da minha vida. Porque nada se compara, nenhuma conquista nesse mundo se compara a ter o próprio Deus dentro de você. É a maior riqueza que alguém pode ter. Então, a partir daquele momento, se eu tinha o desejo de dizer Deus transformou a minha vida, aquele desejo aumentou ainda mais. Eu queria gritar aos quatro cantos de que Deus é real, Ele não é um ser distante, que você vai fazer uma oração e vai se sentir bem, um alívio momentâneo, não. Não é só um bem-estar quando você vai na igreja, não. Ele é real e Ele pode habitar dentro de você. E onde havia só dor e pranto e agonia e tristeza, pode ser transformado em alegria, em desejo de viver e de transmitir essa vida para outras pessoas. Enquanto eu estava com a minha vida submersa aos problemas, eu buscava ajuda em todos os lugares porque existia um vazio dentro de mim. E nada preenchia esse vazio.
Então, quando eu recebi o Espírito Santo, ele veio e preencheu esse vazio, ele inundou todo o meu ser e não deixou mais lacunas. Aquela tristeza não tinha como habitar dentro de mim se agora havia verdadeira alegria. A libertação da minha família, que era o grande problema causador da minha depressão, foi resolvido. A minha família hoje, ela também tem conhecimento da palavra, também é convertida. Hoje eu sou casada com uma pessoa que também é de Deus, que também segue a mesma fé que eu, que também é cheio do Espírito Santo, que também é feliz, é completo. Os problemas financeiros, que eu morava de favor na época que eu cheguei na igreja, hoje eu tenho uma vida transformada. Hoje eu sou advogada, sou escritora, trabalho com políticas públicas ajudando outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, como eu estive um dia. Hoje eu posso dizer que eu fui curada da depressão, que a minha alma foi curada. E você que hoje sofre com depressão, que está passando noites em claro, com insônia, com angústia, depressão tem cura. Procure uma igreja universal mais próxima da sua residência e vá até a igreja, porque eu tenho certeza que assim como esse Deus transformou a minha vida, Ele também vai transformar a sua.